dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Maicon. Bom dia, Gleice. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Nós estamos começando hoje, mais uma EBD, Palavra à Mesa, e eu quero convidar você que está aí nos assistindo a se organizar, a sentar à mesa, tomar um café da manhã, ouvindo e compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Judas, o Iscariotes, que a Bíblia menciona várias vezes na sua citação que ele foi o traidor de Jesus. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória e o ministério de Judas. E seja bem-vindo aqui para conhecer um pouquinho da história deste apóstolo. Amém. Bom dia a todos também. Sou o Maicon. É muito bom estar aqui novamente para aprendermos, continuarmos com essa série de aprendizados sobre os apóstolos, os discípulos de Cristo. Hoje veremos sobre o Judas. Gleice vai estar trazendo aí para nós o que ela viu, aprendeu sobre ele. Amém. Bom, para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo nome de Judas, Quando a gente fala assim, Judas, a gente já pensa o traidor, já pensa como um nome ruim, Acho que ninguém gostaria ou pensa em colocar aí o nome de um filho, talvez, de Judas, por pensar que seja um nome ruim, que traz uma memória ruim. Mas Judas, o significado de Judas é um significado muito bonito. Significa louvado seja Deus, ou louvor a Deus. Em a sua forma hebraica, Judas é a forma grega, mas em hebraico, Judas ele é da mesma raiz de Judá, a tribo de Judá. Iudá, que fala no grego. E Iscariotes pode significar homem de Queriote. Queriote era uma cidade lá da Judéia e ele era de lá. E pode também derivar de assassino, que era um grupo radical lá os Iscariotes, era um grupo radical lá de Queriote, e eles cometiam assassinatos, Eles eram radicais e tudo que eles faziam era por meio de violência. Então, o Iscariotes pode ser tanto porque ele era apenas da cidade de Queriote, ele era de lá, ou porque talvez não sabe, a Bíblia não dá essa descrição, de que ele poderia fazer parte desse grupo radical. Então, o nome de Judas tem um significado bonito, significa louvor a Deus, apesar de o Judas Iscariotes, ser totalmente contrário, e o ministério dele, nós veremos que foi totalmente contrário daquilo que o seu nome diz, que é louvor a Deus, Então, isso nos alerta sobre vivermos de acordo com o que nós professamos, com a fé que nós temos no Senhor Jesus, para que nós possamos viver o Evangelho de forma genuína. Bom, Judas, ele era natural de Queriote, na Judéia, diferente de todos os outros apóstolos que eram de galileus, Eles eram todos da região lá da Galileia, assim como Jesus. Judas era o único apóstolo que não era de lá. Ele era de Queriote, na Judéia. Em João, no capítulo 6, versículo 71, fala o nome do pai dele, que é Simão Iscariotes também. Ele era o único, como eu disse, que era da Judéia, Talvez, provavelmente, por ele ser o único que era de uma região diferente, ele se sentisse um pouco afastado dos outros apóstolos, Isso pode ter influenciado, inclusive, no isolamento do próprio Judas. Mas é só uma conjectura, A palavra não nos fala nada sobre isso. Pai dele, Simão Iscariotes, como fala lá no livro de João 6, capítulo 71. A Bíblia, ela não menciona nada sobre esposa, sobre filhos, Não tem nenhuma descrição sobre a família de Judas, a não ser o nome do seu pai, que é Simão Iscariotes. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Judas. Vamos adentrar aqui um pouco no ministério de Judas. Maicon, abre por gentileza em Lucas, no capítulo 6, versículo 13 a 16. Lucas 6, 13, Isso.
quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém. Então aqui, esse texto, ele revela que Judas ele foi escolhido por Jesus, né? Apesar de todos, o finalzinho do texto fala assim, que se tornou o traidor, né? O texto, há várias conjecturas, as pessoas conseguem levantar várias teorias, né? E alguns defendem até a ideia de que Jesus o escolheu para ser o traidor, mas a Bíblia não diz isso. A palavra diz que ele se tornou. Então, dá a entender que foi uma decisão tomada, né, pelo próprio Judas. Né? Ao longo da sua caminhada, caminhou com Cristo junto com os outros apóstolos, e ele tomou uma decisão de trair Jesus. Então, ele se tornou o traidor. Então, ele foi sim escolhido por Jesus, assim como todos os outros, para o ministério, para o apostolado. Maicon, abre também Mateus, no capítulo 10, versículo 1 a 4. Mateus 10, 1, 4. Isso. Enquanto o Maicon abre o texto aí, você que está assistindo a gente, dá seu like aí no nosso vídeo, dá uma curtida, comenta, coloca aí suas dúvidas a respeito do Judas Iscariotes, suas curiosidades, aquilo que você conhece, aquilo que você até já ouviu falar. E aí, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar e nós estaremos respondendo a você, tá bom? Compartilha também essa aula, é bem interessante conhecer sobre a vida dos apóstolos de Jesus. Se inscreva no nosso canal, nós temos aqui o nosso perfil também no Instagram. Então, esteja lá, acompanhe o Ministério 1 e vamos juntos, né, conhecer e crescer no conhecimento de Deus. Prontinho, Maicon? Pronto? Só uma palavrinha aqui antes da leitura, que quando fala que Judas se tornou um traidor, é justamente que nós temos nossas escolhas. Né? O livre-arbítrio, né? Nós temos nossas escolhas para seguir o chamado de Cristo. Ali Jesus falou que tinha os discípulos, e dentre os discípulos que tinha, ele escolheu 12. Então, Judas ele estava dentro do ministério escolhido por Cristo, mas ele se tornou um traidor. Então, o caminho de seguir a Jesus é uma escolha que devemos tomar e perseverar nessa escolha, e não deixar-nos levar por ela. Amém. Voltando aqui para o texto, em Mateus 10, 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Nesse texto, nós vemos que Jesus, ele não tratou Judas de forma diferente dos outros 11, né? O texto fala que os 12 apóstolos, os 12 discípulos, estavam com Jesus e os 12 receberam autoridade espiritual sobre demônios, para expulsar demônios. E Judas não foi tratado diferente. Eu também já ouvi, Maicon, algumas pessoas conjecturando que Judas, talvez ele fosse o rejeitado, talvez ele não fosse tratado da mesma forma como os outros apóstolos, talvez houvesse alguma acepção com relação a Judas, mas isso não é verdade. A palavra do Senhor diz que ele recebeu poder, ele recebeu autoridade, ele recebeu ensinos, ele caminhou, almoçou, jantou. Na Bíblia, na palavra de Deus fala que enquanto Jesus estava à mesa, dividindo a ceia, o pão, Jesus dividiu e entregou em suas mãos, né? Dividiu com ele. Então, Judas ele não recebeu, em momento algum, um tratamento diferente, né? Nós veremos mais à frente que as decisões de Judas teve influência do seu próprio coração, né? A gente vai conhecer um pouquinho, vamos conjecturar um pouco, mas Jesus,
ele não faz acepção de pessoas, né? Inclusive, Cristo chamou os apóstolos, né, os 12 e todos os outros discípulos, inclusive nós, né? Ele nos chama não porque nós somos bons ou temos algo de muito especial e diferente para oferecer, pelo contrário, né? Eu costumo pensar que eu realmente não tenho nada de bom para oferecer ao Senhor e ainda assim o Senhor, ele me chama, ainda assim o Senhor confia algo a mim que é especial dele, né? Não é por mérito nosso. Então, aqui, nesse texto, nós vemos que Judas, ele também recebeu, ele foi revestido de autoridade espiritual. Sim. Como a gente também pode estar vendo, quando a gente vai ler em Atos, quando eles vão escolher, né, para quem vai ser o substituto de Judas, a gente vê ali que Pedro, ele fala com um sentimento de pesar de Judas ter sido um traidor. Ele fala que Judas fez parte do ministério, que Judas era um dos que estavam em unidade ali com os discípulos. Porém, ele se entregou ele mesmo. É verdade. Judas também, ele era o tesoureiro do grupo. Lê rapidinho João 12:6. Sim. João 12:6. Ele disse isto porque não se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Lê um versículo anterior, só para a gente conhecer um pouquinho o contexto desse. Vou ler o 4 também, que é o 4:5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isto não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas, ele era o tesoureiro da equipe de Jesus, né? A palavra do Senhor, em alguns textos, fala que o ministério de Jesus era sustentado por algumas mulheres, que pessoas ofertavam no ministério de Jesus. E como em toda organização, né, como um grupo organizado, um grupo que delega funções, a função de Judas era ser o tesoureiro. Era pegar aquele dinheiro e administrar, né, como nós temos hoje em dia na nossa igreja, nós temos o tesoureiro, nós temos os administradores financeiros da igreja, e Judas era essa pessoa. E nessa passagem, uma mulher está oferecendo ao Senhor um perfume caro, né, um perfume que ela trabalhou muito para conquistar, mas quando ela viu Jesus, ela recebeu a revelação do Cristo que estava diante dela e ela entregou o melhor que ela tinha. Talvez no coração dela não era nem algo de tanto valor diante de quem ela estava. Tudo perde o valor diante de Jesus. Jesus é o nosso tesouro, ele é o maior bem que nós temos. Então, tudo perde o valor. E foi essa revelação que essa mulher teve. Só que Judas, ele simplesmente repreendeu aquela mulher. Ele disse, nossa, mas por quê? Para que quebrar um perfume tão caro desse, derramar, sendo que nós poderíamos vender esse dinheiro, vender esse perfume e com esse dinheiro até fazer caridade? Olha como que a maldade do coração do homem, de Judas, ela veio enfeitada com caridade, como se ele fosse uma pessoa caridosa, né? Como se ele quisesse fazer o bem. E o texto diz, ele não disse isso porque ele era bom, porque ele realmente gostaria de fazer o bem, mas ele fez isso porque ele era ladrão. Ele ficava com o dinheiro e ele roubava do Senhor, né? E às vezes as nossas atitudes podem até parecer atitudes de piedade, mas é no coração, é na intenção que nós vamos adorar e louvar o Senhor genuinamente. E não foi o caso de Judas, né? Judas não estava ali adorando ao Senhor naquele momento. Então, Judas, aqui já começa a revelar o caráter de Judas, né? Tem uma série muito interessante, eu já assisti, não sei se você já assistiu, Maicon, que é o The Chosen. E eles são, né, uma série, eles são das artes cênicas, né? E eles começam a conjecturar, a criar histórias da vida dos personagens para fazer algum sentido. Não que aquela história seja real dentro da Bíblia, mas eles precisam fazer isso para criar um contexto e até mesmo para prender os espectadores, né?
E aí o Judas dessa série, na Bíblia não fala qual que era a profissão de Judas, mas na série ele é uma espécie de comerciante, né? Um vendedor. E lá na série ele vende lotes, ele vende terrenos, ele vende frutas. Tudo que ele pega, ele vende. Tudo que ele pega, ele vende. E só que lá, né, a gente até lendo o texto, a gente pode conjecturar que o coração de Judas era dominado pela ganância, né? Era dominado pela avareza. Havia uma raiz de pecado ali, que era a avareza. E, por esse motivo, Judas também foi o que traiu Jesus, né? Todos os textos que cita os apóstolos, quando fala Judas Iscariotes, ou o Iscariote, fala que ele é o que tornou-se o traidor, o que traiu Jesus, o que viria... Aquele que vai trair. Aquele que vai trair. Então, o texto já revela que Judas seria aquele que entregaria Jesus. E ele entrega Jesus por dinheiro, né? O texto lá em Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, você que está em casa, você pode acompanhar também, tá? Abrindo a sua Bíblia em Mateus 26. Nós iremos deixar essas referências aqui também no link aqui dessa aula para você ir estudando em casa. Mateus 26, 14. Vai falar sobre a traição de Judas. Leia, por favor, Maicon. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Amém. Então, Judas entregou Jesus. Judas precisava mostrar quem era o mestre. Eles eram todos tão parecidos, né? A Bíblia fala que quando nós convivemos e adoramos alguém, nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos, né? Que nós entregamos a adoração. E os discípulos de Jesus, eles eram parecidos com Jesus. Tanto é que quando Jesus é preso, né? Depois desse episódio aqui da entrega de Judas e da traição, e Jesus ele é levado para ser julgado e condenado, as pessoas que vêm até Pedro, né, falam assim, não, mas você é parecido com ele, a sua forma de falar, o seu jeito de andar, o seu olhar, você se parece com ele, eu acho que você é um deles. E ele, né, tem aquele fato da negação de Pedro. Mas, então, Judas, ele precisava destacar quem era Jesus, né? Ele precisava mostrar quem era Jesus, porque os seus discípulos eram muito parecidos com ele. E aí, com um beijo, ele entrega ao Senhor. E ele recebe o pagamento dele, né? O pagamento das 30 moedas que ele vendeu aí, o nosso Senhor. Sim. Aqui fala, né, que foi ele quem foi para ter com os sacerdotes, né? E isso revela já uma intenção de coração, eu gosto de falar. Quando a Bíblia fala que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é justamente você estar comprado para essa causa de Deus, em fidelidade e em verdade. Judas, ele estava presente, mas ele não estava verdadeiramente em fidelidade e unidade. Então, isso desvencilha ele da unidade dos irmãos e ele passa, então, a ter ocasiões para entregar Jesus. E ele troca Jesus por algo que ele se entrega para ele mesmo, que é o dinheiro. E depois disso, ele não desfruta, né? Ele não desfruta. Porque a Bíblia fala que a Bíblia não fala ele foi tomado por remorso, mas ele foi tomado por uma profunda tristeza e ele simplesmente devolveu o dinheiro, né? Devolveu o dinheiro para os sacerdotes. Os sacerdotes não aceitaram esse dinheiro, né? Eles disseram que eles já reconheciam que era um dinheiro de sangue inocente. Esse dinheiro não poderia ficar com eles, né? E Judas não desfrutou. Sim. Ele cometeu um pecado, ele traiu o nosso Senhor e ele não desfrutou daquilo que ele achou que talvez fosse
trazer satisfação para ele, né? Então, nós podemos tirar algumas lições aplicáveis aos nossos dias, nós podemos ver, através da vida de Judas, né, algumas coisas que podem nos fazer pensar, podem nos fazer questionar sobre nós, sobre o nosso caráter, sobre a nossa caminhada. Você falou uma coisa muito interessante, Maicon, que era o fato de ele estar presente de forma física com Jesus, com os apóstolos, no ministério e tudo mais, mas o seu coração está totalmente distante, né? O coração dele estava totalmente distante. A impressão que dá é que o coração de Judas não foi ensinável, né? Ele não estava disposto a ser transformado, porque a história dos apóstolos é de transformação, né? O Senhor mudou o caráter, o Senhor mudou a história. O Senhor faz isso conosco, né? Quantas pessoas que conhecem Jesus, que têm a vida totalmente entregue a pecados, a vida totalmente entregue às coisas que desagradam o Senhor, a vícios, e ainda assim, e Jesus transforma, o Senhor muda completamente a realidade do ser humano, né? E Judas caminhou com Cristo, experimentou Jesus de uma forma tão plena e ainda assim se tornou o traidor, né? Escolheu por trair e vender o seu mestre. Sim. Quando a gente fala, né, vem estudando os apóstolos e o quanto eles são transformados ao encontrar por Cristo, essa transformação causa uma mudança, né, da mentalidade e de atitudes deles. Verdade. E não vemos essa citação em Judas, nós só vemos ele se distanciando cada vez mais. Nós vemos ele insinuando, né, aqui que ele roubava, ele querendo ir roubar, né? Vemos ele querendo ir, já criar uma ocasião para entregar a Jesus. Então, não vemos ele buscando ali um aprendizado, mas sim só um afastamento dos padrões que Cristo estabelece. É verdade. Então, isso fica para nós, né, nos faz pensar que estar na igreja apenas, envolvido em um ministério, trabalhando, fazendo, servindo constantemente, não significa que o nosso coração está totalmente entregue a Deus. Vocês já fizeram esse questionamento? Vocês fazem esse questionamento? Eu quero convidar você que está me ouvindo agora a fazer esse questionamento. Você que é envolvido no ministério, você que trabalha para o Senhor, glória a Deus por isso, nós devemos fazer isso sim. Mas será que o nosso coração está verdadeiramente entregue ao Senhor, servindo ao Senhor? Porque estar envolvido é diferente de viver em obediência, né? Porque às vezes a gente muito faz, a gente está ali no automático, mas não estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. Não estamos cumprindo aquilo que é básico do Evangelho, que o próprio Cristo nos ensinou, que é o perdão, né? Que é o perdão, a comunhão, a fidelidade, que é a ajuda ao próximo, né? A alegrar com quem está alegre e a chorar com quem chora, a orar uns pelos outros. Isso é o básico do cristianismo que Cristo nos ensinou. Será que nós estamos vivendo assim? Porque se nós estivermos trabalhando, envolvido no ministério, mas sem o coração em Deus, é muito fácil se distanciar ao ponto de fazer o que o próprio Judas fez, né? Que é trair Jesus, se afastar, abandonar. Apostasia, né? Nós vivemos num período de muita apostasia do Evangelho do Senhor. Sim. Eu mesmo me pego falando com Deus e orando, eu falo, Deus, não deixe que eu sirva no ministério como uma justificativa pelos erros que eu já cometi. Que a minha obediência, que a minha dedicação ao ministério não seja uma compensação, mas que seja algo de verdade. Adoração, né, Mãe? Que eu esteja realmente fazendo. E que o que eu fiz de errado foi culpa minha mesmo. Eu tenho que admitir isso, me arrepender disso. Mas que eu não me venha à mente que eu estou fazendo uma compensação pelo que eu fiz de errado. Amém. Mas sim uma sinceridade que eu esteja entregando. Amém. Nós vemos também que o amor ao dinheiro corrompe, né? A própria palavra do Senhor diz isto, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
E quem nos ouve, né, nós cristãos falando sobre isso, pensa que nós abominamos o dinheiro. Ah, não gostamos de dinheiro, não é para ser rico, não é para ter bens. Não é nada disso. Né? O Senhor, Ele é o dono de tudo. E eu creio que é para nosso desfrute. Né? A própria palavra diz que o homem é digno de desfrutar do seu salário, daquilo que ele trabalha para ter. Mas o dinheiro é para nos servir. E não para nós servirmos ao dinheiro. O dinheiro não é para ser o nosso senhor. Nós é que somos senhores do dinheiro. Né? A Bíblia chama, se eu não me engano, são os únicos seres, vamos colocar assim, que a Bíblia chama de senhor é o Senhor Deus e o Senhor dinheiro. Né? Mamon. Essa adoração. Né? O ser humano é capaz de fazer tudo por dinheiro. O ser humano que não tem o Senhor, que não teme ao Senhor, é capaz de fazer tudo, todas as atrocidades por dinheiro, trair por dinheiro, enganar por dinheiro, matar por dinheiro. E foi o que Judas fez, né? Aqui, Judas traiu Jesus por ganância. Então, nós precisamos sim vigiar, precisamos sim orar ao Senhor e pedir ao Senhor que traga a revelação ao nosso coração. Se estamos distantes, se estamos muito empenhados em ter bens, em acumular bens, em ter dinheiro, e isso nos afastando do Senhor. Qual que é o propósito de termos dinheiro? Qual que é o propósito de ganharmos bens, de acumularmos? Porque a Bíblia também diz que do que vale o homem juntar tantos bens, ganhar o mundo e perder a sua alma? Não tem valor algum, né? Arrependimento verdadeiro leva à restauração. Você falou aqui, Maicon, que Judas, ele não se arrependeu, né? A gente pode julgá-lo assim? Não, não é nem uma questão de julgamento. A Bíblia, como você mesmo disse, não tem nenhuma citação de um coração inclinado ao arrependimento ou de uma busca por perdão. Não tem nada, a Bíblia não tem citação sobre isso, né? Então, nós podemos chegar à conclusão de que quando Judas pegou as moedas que ele havia vendido Jesus e ele pegou essas moedas e devolveu e logo em seguida se matou, porque a Bíblia fala que ele, né, cometeu suicídio após ter devolvido as moedas, porque ali eu não vejo como um arrependimento, eu vejo mais como um remorso, né? Porque, na minha humilde concepção, arrependimento, ele nos aproxima de Deus. O remorso, ele tem como essência a culpa e a vergonha. Eu vi um pastor falando esses dias que a culpa, o sentimento de culpa, ele é tão nocivo à nossa alma quanto o próprio pecado. Sabe por quê? Porque quando você peca, a palavra de Deus diz que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Né? Mas nós temos Jesus Cristo que nos justifica do nosso pecado. Ele nos perdoa. A Bíblia fala que nós podemos chegar diante de Jesus com ousadia, com intrepidez e clamar pelo sangue de Cristo, porque Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, para o pecado, não é licença para pecar, mas para o pecado nós temos um justificador. Agora, para a culpa, não, porque a culpa, a culpa diz para nós assim, você pecou e por isso você não pode se aproximar de Deus. Você precisa se esconder de Deus. Aí o remorso, que é o sentimento aqui que nós vemos claramente em Judas, carregado de culpa e de vergonha, faz com que ele se afaste de Deus. Lembra muito o que aconteceu com Adão, né? Quando ele pecou contra o Senhor e o Senhor vem até ele e fala, Adão, onde você está? A primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Então, o arrependimento, enquanto o arrependimento nos aproxima de Deus, o arrependimento diz assim, você pecou, mas você precisa de um remidor. Você precisa ser remido do seu pecado. A culpa diz, você pecou e você não é digno de misericórdia. Então, você precisa se afastar de um Deus que é poderoso e santo. Então, é muito nocivo para a nossa alma esse sentimento de culpa, né? Sim. Isso mostra, concordo com isso, e isso mostra como Judas estava entregue a ele e não realmente a Jesus Cristo. Porque servir a Cristo e não é só um sentimento, né? Quando a gente fala que Deus é amor, mas Deus não é um sentimento de amor. Verdade. Deus, ele é um amor justo, ele é um amor provedor, ele é um amor que cuida, mas é um amor que disciplina. Então, não é um sentimento. Então,
quando ele se entrega a um sentimento, realmente mostra que ele estava em seu próprio coração, em suas próprias vontades. Verdade. E ele não tinha ali Jesus no coração dele. Porque se ele tivesse Jesus, ele tinha encontrado o arrependimento. Não. E ele tinha sido esvaziado da culpa. Ele tinha se perdoado da culpa. É verdade. Mas ele não tinha. Então ele não tinha o que fazer com que a culpa que consumiu ele. Então ele se entregou ao sentimento que é como eu posso acabar com essa culpa. Então a escolha que ele fez foi se matar. Então eu entendo dessa forma também que quando você se enche de sentimento, é o seu próprio coração. Quando você se enche de Cristo, você tem sentimentos. Mas a decisão de amar a Cristo e seguir com Ele é uma decisão de fé, uma decisão de integridade. E não só pelo que eu sinto, mas uma decisão específica de tomar um caminho e seguir um padrão, seguir essa visão de vida para a caminhada do que eu quero fazer. Amém, é verdade, é verdade. Outra coisa que nós podemos ver aqui, eu já vi algumas pessoas até falando assim, mas qual que é a diferença de Judas e de Pedro? Porque Judas traiu Jesus e Pedro também, negou Jesus. Né? Porque se você for colocar na mesma balança a traição e a negação, naquele contexto seria a mesma coisa, porque tudo estava falando sobre a morte de Cristo, né? Mas a diferença é que Pedro, Cristo já estava morto, né? E Pedro, ele não tinha mais a esperança. Assim, Cristo morreu, o que eu vou poder fazer? Jesus morreu. O Espírito ainda não havia descido sobre eles, né? O Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. E quando Jesus retornou, né? E Jesus fez questão de ir lá encontrar Pedro, o coração de Pedro estava totalmente aberto para o perdão. Tanto é que Jesus fala com ele, né? Jesus fala, Pedro, você me ama? Aí ele vai falar assim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu conheces, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor. A Bíblia fala que ele abaixa a cabeça, se entristece, mas o Senhor conhece. E ali Pedro teve a revelação desse perdão, Sim. Desse arrependimento genuíno que Judas não buscou, né? E Pedro, diferente de Pedro, Judas escolheu o caminho da morte, né? De acabar com aquilo de uma vez por todas. E já Pedro decidiu. Como vemos, Jesus ele conhece, né, o nosso coração. Conhece. Então ele abre para a gente pedir perdão, para a gente demonstrar um arrependimento. E Judas, como ele não tinha esse coração entregue a Cristo, ele não tinha o caminho do arrependimento para seguir. Ele se entregou à sua própria vaidade. Ele realmente parecia discípulo, né? Ele aparentava ser discípulo, ele tinha talvez a aparência, as vestes, mas o coração estava distante. E em nome de Jesus, eu oro para que nós não sejamos assim, para que nós não tenhamos só uma aparência de piedade, para que nós não só vistamos roupas de crente, para que nós não só tenhamos uma rotina de igreja religiosa, mas que o nosso coração, em nome de Jesus, esteja em Cristo. Que nosso coração seja um coração ensinável, um coração doutrinável, sabe? Um coração que arrepende. Não vou dizer que a gente não peca, nós somos seres humanos, nós cometemos erros e falhas e o Senhor conhece o nosso coração, mas que o nosso coração seja realmente ensinável, que a gente esteja aberto para ouvir do Senhor e para mudar, para fazer a escolha de mudança, né? Para fazer a escolha de transformação, de caminhar com Cristo de maneira genuína. E Judas, ele teve oportunidades, né? Nós podemos chegar à conclusão que oportunidades perdidas, elas trazem sérias consequências. Porque se você tem a oportunidade, olha, Judas, ele teve a oportunidade de viver com Cristo, de caminhar com Cristo, de ter os seus ensinamentos diretamente da fonte, né? Cristo, ele era o mestre, o rabi deles. Ele esteve no grupo, ele esteve inserido, ele estava no corpo de Cristo, mas ele não permitiu que o seu coração, que a sua vida, que a sua mente e até os seus anseios fossem transformados. Porque eu acredito que se ele foi mesmo um daqueles radicais,
os radicais, eles queriam resolver todos os problemas da sociedade, todas as suas indignações e revoltas por meio de violência. Isso existe até hoje, gente. Nós vemos isso acontecer, nós vemos grupos radicais hoje no Brasil e no mundo tentando resolver os seus problemas com violência. Se Judas era mesmo um desses grupos radicais, a oportunidade de transformação era ali, era com o próprio Cristo. Porque inúmeras são os testemunhos de pessoas que viviam numa vida assim, de extrema violência, de extrema guerra, e conhecendo Jesus, encontrou a paz, encontrou a pacificação através do próprio Cristo, porque Ele nos chama para sermos pacificadores, né? Não pacifistas, mas pacificadores. Né? Onde nós vamos, o Espírito de paz do Senhor, Ele nos acompanha, Ele está conosco. Então, como o Maicon falou, Deus conhece o nosso coração, né? E no coração de Judas já havia aquele anseio, aquele desejo de revolta, de sangue, de um libertador violento, talvez, né, já estava no coração dele. E a oportunidade de transformação era realmente com Cristo, e ele não aproveitou. Então, que nós possamos fazer diferente, né, Maicon? Que nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje de sermos transformados de dentro para fora, através do Evangelho de Cristo. Sim, eu creio, né, que Cristo ele abre as portas para todos que quiserem se dedicar a Ele. Todos que querem abrir, querem chegar, Cristo vai estar disposto a receber. Amém. Então, o caminho para ter um coração transformado é realmente a gente entender que Cristo está disposto. Cristo é receptivo. Cristo ele vai querer nos transformar, nos receber. Ele vai querer o nosso arrependimento. E que nós possamos, né, buscar isso. Porque Judas, ele viveu dentro desse ambiente. Ele viveu vendo as pregações. Ele viveu vendo os milagres. Os milagres, ele verdade. viveu uma união ali com os discípulos. Porque a gente vê que os discípulos sentem a traição dele. Sim. Ficam tristes com isso. Sofrem a traição de um irmão, né? Sofrem essa traição. Então, que não possamos viver um ambiente, mas que possamos estar em sinceridade dentro dele. Amém. Amém. Algumas curiosidades, né, da tradição. Quando nós trazemos, né, a palavra tradição, é porque é algo que não está escrito nas Escrituras, que a gente não consegue consultar de forma imediata, mas são escritos, são historiadores, né, histórias. Alguns estão em livros apócrifos, né? Alguns estão em escritos que são exclusivamente judaicos, né? Como a tradição oral. Essa aqui do campo, ela está na palavra do Senhor, né? Fala que Pedro, inclusive é Pedro que está falando ali quando eles vão fazer a escolha, né? Lá em Atos 1, quando eles vão decidir por Matias, que foi o apóstolo que substituiu Judas, né? Após a traição. Pedro ele fala que o lugar onde Judas caiu, né, onde ele morreu, ele cometeu suicídio, amarrou uma corda no pescoço e se suicidou. Aquele lugar ele recebeu um nome, e o nome do lugar é Aceldama, que significa campo de sangue. Recentemente eu estava assistindo uns vídeos, né, de uma brasileira, que ela é descendente de judeus, e ela mora lá em Jerusalém, né? Ela casou com um judeu mesmo, e ela mora lá. E aí ela visitou esse lugar. E até hoje, esse lugar ele é inabitável mesmo. Não há habitações, casas, não há nada. Lá realmente é um campo abandonado, eles chamam até de... Não lembro se é alguma coisa de enxofre, alguma coisa assim. Um nome eu não me recordo exatamente. Mas, assim como Pedro fala, né, tem um texto que Pedro fala que o lugar onde aconteceu a traição, aquele lugar se torna inabitável. É quase que uma profecia, se eu não me engano. Então, aquele lugar foi comprado com moedas. Alguns sugerem que foram a própria moeda do próprio Judas quando ele devolveu, já que o Judas não ficou com as moedas, os sacerdotes romanos também não quiseram ficar com o dinheiro. Eles reconheceram que aquele dinheiro era dinheiro de sangue inocente. Então, alguns, né, conjecturam que aquele lugar foi comprado com as próprias moedas que o próprio Judas traiu o Senhor Jesus.
a situação de Judas, eu vou pedir até Maicon para abrir Salmos 41, 9. Toda essa situação de traição, de morte de Jesus, ela é considerada como profecias, né? Profecias que foram cumpridas. Nós iniciamos aqui falando que Judas ele não foi escolhido como o apóstolo traidor. Ele não foi escolhido para o ministério da traição, né? Se é que isso existe. Não foi escolhido para esse ministério, mas a Bíblia diz que ele se tornou. Então, que ele se desviou, seu coração se desviou. E aí, acabou que cumpriu-se profecias a partir disso, né? Leia, por favor, Maicon. Salmos 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sim, é um texto que está lá no Antigo Testamento, né, no livro de Salmos. Então, é considerado, sim, como profecias que foram cumpridas. Lá em Zacarias 11, abre aí também, Maicon, por favor. Zacarias 11, 12 e 13, versículos 12 e 13. Eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, e se não, deixem por 12 e 13? O capítulo é 11, versículos 12 e 13. Certo. Eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Então, também é um texto, né, que é considerado como referência para o cumprimento dessas profecias, né, de que o nosso Senhor ele seria traído, de que o nosso Senhor seria traído por um amigo, alguém que estava à mesa com ele, comendo do prato com ele, e ele seria vendido por 30 moedas de prata, que foi o que Judas cumpriu, né? O que acabou se cumprindo em Judas. O próprio Jesus, né, prediz isso ao ali, acho que na última ceia mesmo, que ele fala que um dos discípulos, um daqui que está sentado, há de me trair. É verdade. Então, indo assim para o fim, né? Chegando aqui ao final da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Judas, que foi uma morte trágica, né? Como nós falamos aqui. Ele teve remorso. Lá em Mateus, no capítulo 27, depois você pode ler aí com mais calma, mas no Mateus 27, do 3 ao 5, conta, né? Esse fato de ele ter encontrado Jesus, ele ter beijado Jesus e ter recebido as 30 moedas por essa traição. E também conta que ele devolveu esse dinheiro e se enforcou, né? Ele sentiu um remorso tão profundo que ele se matou, ele não desfrutou daquilo que ele achou que poderia saciar a sua alma. E é isso que o pecado faz conosco, né? É isso que o pecado promove para nós. Quando nós ferimos o nosso espírito por amor a Cristo, nós sentimos rapidamente sermos revigorados. Nós sentimos que recebemos da parte do Senhor graça e satisfação para a nossa alma. Nós recebemos. Quando nós escolhemos ferir a nossa carne, né, para viver do Espírito. Agora, quando nós ferimos o Espírito, né, quando nós ferimos a carne. Agora, quando nós escolhemos o Espírito, escolhemos a carne e ferimos o Espírito, a gente sente isso mesmo, remorso, a gente sente dor, a gente sente tristeza, nós sentimos realmente sujeira, como se fôssemos muito sujos, né? Esse é o sentimento quando nós fazemos escolha. Existe a carne, a nossa carnalidade e o Espírito. Se nós escolhermos ferir a carne para viver o Espírito, nós temos satisfação plena no Senhor. Agora, quando nós escolhemos ferir o Espírito e satisfazer a carne, o sentimento é de morte. O sentimento é de morte. E Judas fez isso, né? Já foi falado aqui várias vezes que ele estava tão cheio de si que ele optou aí por ferir o Espírito e saciar a sua carne e não encontrou a satisfação que ele achou que ele encontraria. Como eu já falei, né? Pedro fala lá em Atos 1 que o seu corpo caiu e ele se despedaçou. Isso provavelmente é um complemento
do que é dito lá em Mateus, né, de que ele se suicidou, que ele se enforcou. Então, é como se Pedro estivesse detalhando o que aconteceu, né? Em Mateus fala, ele se enforcou. E Mateus fala, o corpo dele caiu e despedaçou. Então, é um complemento do que aconteceu. O campo, como eu já disse, chamado campo de sangue. Então, Judas terminou a sua vida longe da graça de Deus. Longe da graça de Deus. Mesmo tendo vivido ao lado da verdade, caminhado o caminho da verdade, recebido a vida que era o próprio Jesus, ele ainda, de forma muito trágica, terminou a sua vida longe da graça do Senhor. E que nós possamos sempre nos lembrar que nós diariamente precisamos da graça do Senhor, né? Não é porque nós começamos o ministério, não é porque nós pregamos um dia, não é porque nós oramos uma vez, não é porque nós fazemos algo e que nos dá o direito de nos afastar, porque Cristo, queridos, Ele pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós, né? E como nós estamos hoje diante do Senhor? Nós precisamos da graça dEle. E pela bondade do Senhor, a misericórdia dEle se renova sobre nós diariamente. O Senhor nos dá oportunidades diárias de arrependimento, remissão e de perdão. Então, para concluir, você quer falar alguma coisa, Maicon? Não, é só um complemento que precisamos realmente, né, estar tanto dispostos a abraçar essa misericórdia, quanto estarmos constante vigilância para não cairmos em nós mesmos também. Como Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me amas? E Pedro está respondendo e Jesus pergunta de novo, e Pedro responde de novo e Jesus pergunta de novo. É estarmos realmente sendo insistentes em permanecer nesse padrão de fidelidade e misericórdia, porque Deus é fiel para cumprir com as promessas dele em nossas vidas. Glória a Deus. Então, se ele quer cumprir, ele é insistente em querer que a gente esteja com ele, devemos também ser insistentes em permanecer nessa presença. Amém. Para não deixarmos, né, nos perder da graça, nos deixarmos nos perder de sua misericórdia. Amém. Isso que você falou me lembrou, Maicon, de um comentário que eu vi de um pastor falando assim, que ele não é teólogo. Ele fala assim, olha, eu não sou teólogo, eu não estudei muita teologia, mas tem uma impressão no meu espírito que Deus fala comigo, que todas as vezes que os textos bíblicos falam assim 3 vezes, não é necessariamente que aconteceu apenas 3 vezes, mas fala sobre uma insistência. Quando a Bíblia fala assim, ele insistiu por 3 vezes, Paulo, né, a Bíblia fala que Paulo, ele orou a Deus 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne, e o Senhor falou que não, que a graça bastava. Então, ele fala assim, a impressão que eu tenho no meu espírito é que quando a Bíblia fala 3 vezes, ele não está falando necessariamente de 1, 2, 3, mas está falando de uma insistência. É como nos dias de hoje a gente fala assim, nossa, mas eu já te falei 1000 vezes, Maicon. Eu já te falei 1000 vezes. E ninguém fala 1000 vezes, né? Isso significa que falou várias vezes, que insistiu com você por várias vezes e você ainda não aprendeu. Então, na Bíblia é como se fosse isso, né? Ele fala assim que quando Pedro... ele traiu Jesus 3 vezes naquela noite, provavelmente foi muito mais de 3, quando ele negou. Foi insistentemente que ele negou ao Senhor. Por isso que insistentemente o Senhor buscou restaurá-lo, né, trazê-lo de volta para o ministério. E insistentemente o Espírito Santo faz isso conosco, né? Sim. Quantas e quantas vezes nós insistimos, nós pecamos, nós erramos diariamente e o Senhor insistentemente, 1000 vezes... ele fala conosco 1000 vezes, né? Graças a Deus. Então, a história de Judas é um alerta para nós, né? Para concluirmos, que fique como um alerta para nós, de que estar servindo na igreja, trabalhando para o Senhor, vale muito mais o nosso coração, né? Que nós busquemos ser cristãos e não Sim. parecer apenas cristãos. Né? Que o nosso coração esteja firme no Senhor, que nós possamos nos dedicar ao Senhor com fidelidade. E alguns vão dizer assim, mas é tão difícil ser fiel, isso é coisa de Deus. Mas a fidelidade, ela é o fruto do Espírito, né? A Bíblia fala que das 9 características do fruto do Espírito, fidelidade é uma delas. E é a fidelidade do próprio Deus, ou seja, é o Espírito que nos capacita a sermos fiéis ao Senhor. E em nome de Jesus... que seja essa a nossa maior lição, né? Na história de Judas. Que nós possamos verdadeiramente sermos
fiéis ao Senhor, que nós possamos não viver somente de aparência, mas que possamos ter um coração ensinável, transformado, que nós possamos dar abertura para que Jesus cumpra em nós completamente o propósito dele para as nossas vidas, para que possamos ser realmente embaixadores e pequenos cristos aqui nessa terra. Amém. Essa dificuldade da fidelidade, esse peso, na verdade, é um peso que a gente pensa que carrega. Porque Jesus fala, joguem sobre mim os seus fardos, que eu lhe entregarei o meu jugo, que é leve e suave. Então, o peso mesmo, se estamos em Cristo, quem está carregando é Ele. É Ele. E a gente carrega o fardo leve dele, que Ele nos proporciona, que é a sua misericórdia e sua graça. Amém, glória a Deus. Então é isso, meus amados, que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, né? Que nós possamos cada dia crescer em conhecimento do Senhor. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando na série de estudos. Nós temos muitos estudos aqui disponíveis. Que você possa acessar a palavra do Senhor. Hoje nós temos tanta facilidade em acessar, em conhecer, em estudar, pesquisar. E é maravilhoso poder compartilhar todo esse conhecimento com você que está aí nos acompanhando. Né? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta manhã, por este estudo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus, pela sua doce presença, pela sua palavra inerrante. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, pela sua insistência em nos amar, em cuidar de nós, em nos ensinar a verdade, o caminho, a justiça. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela comunhão que o Senhor promove através da sua igreja. Deus, como é lindo ver o Senhor agindo através da sua igreja, do seu corpo aqui na terra. Ó Pai, nós pedimos que a nossa unidade, a nossa comunhão seja cada vez mais estreita, seja cada vez mais fortalecida pelo Espírito do Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha, Senhor, transformar o nosso coração. Deus, eu oro pedindo àqueles, Deus, que estão com o coração endurecido, que estão com o coração frustrado, que estão machucados, Senhor. Eu peço que o Senhor possa alcançar os meus irmãos, alcançar o coração deles, Deus, para que eles possam voltar. Assim como o Senhor trouxe de volta o Pedro, que o Senhor restaurou o seu ministério. Eu oro para que o Senhor restaure ministérios nessa manhã, para que o Senhor traga pessoas, Senhor, com coração contrito. A tua palavra diz que é um coração que o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração que está humilde, um coração que está quebrantado diante do Senhor. E eu oro para isso, eu oro para que meus irmãos recebam a visitação do teu Espírito, se arrependam verdadeiramente dos seus maus caminhos e se voltem para a misericórdia do Senhor, que está estendida a nós todas as manhãs. É nisso que nós cremos, que todas as manhãs a sua misericórdia nos alcança. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos e te bendizemos. Amém. Amém. Até mais, Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus, até o próximo estudo.